Boa noite, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do Diário de um Prodígio. Hoje mais um vídeo daqueles improvisados. Hoje eu tava ouvindo, agorinha pouco, agora são 11 horas da noite, né? Eu tava ouvindo um podcast do Guilherme Freire com Paulo Cogos de conservadorismo e libertarianismo. E e eles falaram bastante coisas interessantes ali. E me ocorreu um estalo de uma lembrança de que eu já passei pelos 3 níveis, eu como adolescente já passei pelos 3 níveis de consciência política. Então, eu já fui consciente politicamente da esquerda, e eu já apoiei muita coisa da esquerda sem saber que era da esquerda. Então, eu era quase que eu era um esquerdista, basicamente. Então eu já fui de esquerda, eu já reconheci, através da verdade, o libertarianismo, primeiro o liberalismo, aí depois o libertarianismo. Então eu já fui liberal também. Reconheci depois o anarcocapitalismo, aprendi depois sobre o anarcocapitalismo e virei anarcocapitalista. Tomei a posição política de anarcocapitalista. E hoje em dia eu me considero um conservador, me considero um reacionário. Engraçado que esse termo de reacionário, eu tava vendo no podcast, o Guilherme falou que isso era um termo usado pelos aqueles que eram perseguidos politicamente nas grandes ditaduras, como por exemplo na União Soviética ou no regime do Bigodinho. O nome dos perseguidos políticos deles eram reacionários. Então, quando eles iam se referir aos inimigos deles, eles se referiam como reacionários. O que é extremamente interessante, se você for colocar em contraponto, porque quem que é o inimigo do Estado naquela época? Eram os reacionários. Quem que é o inimigo do Estado hoje em dia? Também são os reacionários. Olha que coincidência. Claro que naquela época eles eram inimigos diretos reconhecidos pelo Estado, e hoje em dia eles são inimigos indiretos também reconhecidos pelo Estado. Como assim inimigos indiretos? E naquela época eles eram inimigos diretos. Naquela época, Stalin, ele falava abertamente que ele tinha que perseguir os reacionários, porque os reacionários, eles eram isso e eram aquilo e todas aquelas balbúrdias que vocês já conhecem. Por outro lado, hoje em dia, os reacionários, eles defendem o que o Estado abole e detesta. Então, os reacionários hoje em dia eles defendem família, construção de família, uma família sólida, numerosa. Eles defendem o trabalho, não simplesmente como uma forma de ganhar dinheiro, mas também como uma forma de honra e de elevação da alma, principalmente do homem. Eles defendem armamento, eles defendem coisas privadas, como hospitais privados, educação privada. Eles defendem propriedade privada, principalmente. Que são, propriedade privada também é aliás, eu acho que é o tópico principal, o módulo principal, o modelo principal, o argumento principal dos libertários. Eles defendem, acima de tudo, a propriedade privada. Porém, os reacionários, eles também defendem isso. Que são coisas que o Estado abole. Tipo, hoje em dia, olha para o Brasil. Você acha que o Brasil ele apoia ou não famílias sólidas e numerosas, conservadoras, que querem ter um único casamento, pessoas que querem ter um único casamento, que querem ter vários filhos, que querem colocar os seus filhos para ter uma educação de qualidade? Qual melhor educação se não aquela que você poderia dar para eles, né? Então, isso já entra ali em outro tópico, mas continuando, o Estado ele não quer famílias conservadoras, o Estado ele não quer famílias reacionárias, o Estado ele não gosta disso, porque isso faria as pessoas terem mais poder, terem mais consciência, serem mais inteligentes, e o Estado ficaria mais fraco, porque as pessoas ficariam menos dependentes dele.
Então, descobri um negócio aqui sem querer. Então, o Estado em si, o Estado não, voltando, eu já passei pelo libertarianismo, já passei pelo esquerdismo, não me aprofundei muito na, na parte da esquerda, porque eu sempre fui. Porque quando eu entrei na minha adolescência, eu fui atrás da verdade, eu sempre gostei de buscar a verdade quando eu entrei na minha adolescência. Então logo eu descobri que ali não tinha verdade nenhuma. E hoje em dia eu me considero um reaça. Por que, que eu considero um reaça? Como que foi esse meu processo de conversão? Se assim podemos dizer. Basicamente, quando eu era menor, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu defendia muita coisa, muita pauta que era de esquerda. Mas porque eu convivia, né, num meio esquerdista. Eu estudava em escola pública, que também era um outro meio esquerdista. E tudo que eu via ao meu redor era basicamente propaganda esquerdista. E eu era viciado em videogame. E animes. E pornografia. Então, a minha cabeça, ela já não... Ela já funcionava muito bem para acreditar em ilusões. Mas para buscar a realidade, ela não era tão boa assim. Para buscar a verdade, principalmente refletir sobre ela. Que é um dos pontos principais que eu acho que falta na juventude hoje em dia, a reflexão. Porque hoje em dia é tudo muito rápido. Provavelmente você está vendo esse vídeo em 1.5x, ou em 2x, ou em 1.25x. Você não está vendo ele na velocidade normal. Você não está vendo ele como eu falo normalmente. Você não está me escutando ativamente. Você provavelmente está pensando num problema que estava acontecendo na sua vida, ou numa situação que estava acontecendo agora de manhã. E aí agora é de tarde, você tá vendo esse vídeo na hora do almoço e você claramente não tá prestando atenção no que eu tô falando, mas você ainda assim vai tirar alguma alguma você ainda vai tirar algum insight desse vídeo. E tem problema sim. Eu ia falar que não tem problema, mas tem problema sim isso aí. Isso aí é falta de foco, isso aí é o que as pessoas hoje em dia chamam de TDAH, na verdade, é apenas uma falta de foco. Isso aí é hiperestimulação do seu cérebro. Você está hiperestimulando o seu cérebro todo santo dia com telas e mais telas e mais telas. Provavelmente, se você trabalha na frente do computador, você tem um cérebro mais derretido do que uma pessoa que não trabalha na frente de um computador, ou tão derretido quanto, porque uma pessoa que não trabalha na frente do computador e ela está num meio normal, num meio comum, que hoje em dia é comum, mas que não seria comum há 100, 150 anos atrás, ela também tem um cérebro bem podre, bem podre. E eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, principalmente naquele vídeo sobre os jovens deveriam trabalhar em fábrica, em chão de fábrica. Então, eu não lembro qual que era a conclusão que eu ia chegar aqui. Não tem problema sim você não tá prestando atenção no vídeo, porque no que eu tô falando. Só que é extremamente comum. Tipo, eu mesmo ainda caio nisso às vezes. Tem horas que eu realmente paro pra estudar. Só que aí eu tô estudando algum assunto que eu não tô tão interessado naquela hora, mas eu marquei que eu ia ter que estudar ele naquela hora, naquele dia, naquela hora, naquele exato momento. E aí eu fico 5 minutos prestando atenção na aula e eu tenho que voltar. E aí eu pego um insight que depois a aula deu tipo. Que deu lá nos primeiros 2 minutos da aula e eu não peguei. Só que aí eu vou lá de novo e esqueço, fico pensando além. E aí depois eu tenho que voltar de novo e aí eu pego outro insight e eu anoto. E aí depois que eu anoto eu não esqueço mais. Porque eu fico revendo aquilo lá. E aí se eu perco aquele insight na minha cabeça, eu falo, não, eu sei onde ele tá. E eu pego lá no caderno e releio e explico pra alguém. Ou venho aqui e explico pra vocês. Eu tô estudando um pouco mais sobre tecnologias open source, principalmente de BitChat. E eu acho que eu vou trazer um vídeo tutorial ensinando a mexer nele, porque ele é um pouco complexo. Então, eu pretendo trazer um vídeo tutorial para vocês, mais para deixar salvo
E para deixar bem explicado, para caso alguém que eu não tenha muito tempo para explicar como é que funcione, mas eu tenha apresentado o projeto do BitChat, eu possa mandar para ela, né? Falar, não, ó, agora eu não consigo explicar direitinho, mas eu tenho esse vídeo aqui explicando. Assiste ele lá. É só uns 8 minutinhos, 9 minutinhos, você vai sair sabendo usar o BitChat inteiro. É isso que eu pretendo fazer aqui nesse canal. Deixar ele como realmente um diário meu, onde eu possa ensinar as pessoas. Mas para ensinar de verdade, é lá no outro canal, que eu ainda não postei nenhum vídeo. Olha só que interessante, né? Eu falei que eu ia postar vídeo nele mês passado e ainda não fiz nenhum. Quer dizer, eu fiz, mas não editei, então eu não postei. Né? Olha aí que interessante, a história se repete. Então, realmente é extremamente comum o jovem hoje em dia não prestar atenção nas coisas. Porém, isso daí é um problema. Isso daí é algo que a gente deveria abolir, isso daí é algo que a gente não devia banalizar. Isso daí é algo que a gente deveria levar mais a sério na nossa vida. Principalmente vocês jovens de 24 a 14 anos. Eu, quando tinha 14 anos, eu tinha a mentalidade de um cara de 27, um cara de 28. E eu, quando tinha 17 anos, eu tinha a mentalidade de um senhor de 42. Agora eu fiz 19 esses dias. E aí eu chamei só os meus amigos. Os meus amigos, eles eram mais velhos do que eu. Absolutamente quase todos. E majoritariamente quase todos. E aí um deles até falou, hoje, no aniversário do Caio, de 43 anos, né, que você tá fazendo. E ele até brincou. Mas aí depois ele explicou que era por causa da mentalidade e tal. Que a gente devia levar mais a sério essas coisas. A gente não devia levar com tanta banalidade a vida. Principalmente coisas que são relacionadas ao nosso QI, são relacionadas à nossa inteligência e sabedoria. Beleza? Então, com 13 anos de idade, até os 13 anos de idade, né? Eu não estudava, não tinha o menor interesse, eu era viciado em pornografia, videogame e anime. Então, vocês já devem até imaginar aonde isso me levava. A lugar nenhum, a não ser ao mais fundo do poço possível. E aí, aos 14 anos eu me deparei com uma situação que ou eu mudava, ou eu provavelmente estaria fadado a continuar daquela maneira para sempre. E aí eu falei, bom, eu não tenho muito a ganhar continuando como eu sou hoje em dia. Porém, eu tenho, desde quando eu era criança, um negócio comigo de experienciar o máximo de coisas possíveis. Só que ali eu sabia que se eu experienciasse aquilo ali, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir voltar atrás, porque seria uma experiência de transformação. Depois que você alcança um certo nível na vida, você não quer voltar atrás de jeito nenhum. É igual quando você tá andando de carro, você começa com um carro bem básico, que ele tá todo lascado, e quando você começa a andar com um carro que tem ar-condicionado. Cara, é outra vida. Você não quer andar de carro de novo que não tem ar-condicionado. É impressionante. Ou quando você anda muito de bicicleta, ou até de a pé, principalmente a pé. Se você anda muito de a pé porque você não tem veículo, depois que você comprar um veículo, depois que você comprar uma moto, comprar um carro, independente se seja velho, se esteja caquético, se esteja quebrando, cara, você não vai querer mais andar de a pé. Você vai fazer o máximo de esforço possível. O seu cérebro sozinho vai fazer o máximo de esforço possível para não ter que voltar a andar de a pé. Tipo, ele sozinho, ele automaticamente, ele não vai querer andar de a pé mais sozinho. Por isso que você vê muita gente que subiu na vida muito e que quebrou e que ela quebrada tinha provavelmente um estilo de vida melhor do que o seu atual, porque ela condicionou na mente dela que ela não conseguia mais viver sem certas coisas, sem certos luxos, digamos assim. Só que não são realmente luxos. Então,
Porque o cérebro ele condiciona isso automaticamente. Tipo, o cérebro acostuma. Acostumando, ele não quer voltar atrás. E eu sabia que eu não ia ter como voltar atrás. E aí eu parei uma madrugada inteira. Aliás, um dia inteiro. Eu parei um dia inteiro. Só para colocar os prós e contras dessa mudança de vida. Eu fui lá, coloquei os prós e contras. Anotei eles num caderninho, que na época eu tava fazendo uma baita imersão. Eu fiz 2 semanas de imersão didática nas coisas da escola, que realmente eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, cara. Se fosse para mim estudar para concurso, eu faria isso de novo. Porque, literalmente, eu sentava na mesa de manhã, tipo, era 8, 7 horas da manhã. Isso pra mim, que tava de férias eternas, era muita coisa. 7, 8 horas da manhã, saía 11 horas pra almoçar. Eu nem descansava, eu só esperava, eu só ajudava ali a tirar a mesa. Esperava minha avó começar a lavar a louça, que na época eu tava morando com ela. E voltava, cabeça no caderno, olho no livro. E, enfim, eu acabo falando demais da minha vida, né? Bom que esse vídeo aqui é um diário, né? Então, pô, eu posso falar o quanto eu quiser e eu posso só registrar as coisas. E aí eu ficava, tipo, até 11 horas, até meia-noite, assim. Já teve vezes de eu quase virar à noite, estudando ali, imerso ali, em fazer atividade, em aprender conceito didático e tal. Cara, matemática e geografia foram os que eu mais peguei. Acho que realmente os que eu mais peguei era matemática e geografia. Tanto é que semana passada, não, essa semana. Tanto é que essa semana eu tava fazendo curso, agora eu estou fazendo curso de eletromecânica, e o meu professor desse curso de eletromecânica chegou em mim e falou: "Bom, você não é bom em matemática? Calcula o ângulo pra mim disso aqui." E aí ele pegou tipo uma peça assim, mais ou menos desse formato. Não era mais ou menos desse formato, mas ela era mais cilíndrica, mas ela era mais ou menos desse tamanho aqui. Deu na minha mão, deu a ferramenta que foi o paquímetro e falou: "Calcula o ângulo." Eu falei: "Tá bom, vou calcular." Fui lá, consegui calcular rapidinho e deu certo. Aí ele falou: "Pô, é esse aí mesmo? Você tem certeza que é esse resultado?" Eu falei: "Claro que eu tenho certeza. Aqui, tá as contas aqui, ó, se você quiser." Aí ele falou: "Não, é esse aí mesmo, tá certo." Aí, voltando. Eu coloquei os prós e contras e fiquei refletindo um dia inteiro. E de madrugada, 2 horas da manhã, já não tava pensando mais direito. Falei: "Cara, eu vou cair de cabeça nisso. Eu vou mudar de vida. Não compensa ficar do jeito que eu tô." Porque lá no fundo eu sabia que eu tava escravo. Que eu tinha liberdade demais pra fazer aquilo que eu queria. Que era ficar o dia inteiro no videogame, ficar o dia inteiro assistindo anime. Se eu não quisesse me esforçar durante o dia, eu não precisava. Então, tipo, as minhas responsabilidades eram nulas, basicamente. As minhas responsabilidades eram quase nulas. Então, quando dava vontade de brincar, quando os moleques chamavam na rua, isso lembrando que eu tinha 13 anos, né? Eu ia brincar. Se não, eu dormia das 5 horas da manhã, porque eu virava à noite. Então eu dormia das 5 horas da manhã até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E aí ia dormir de novo, só 5 horas da manhã. Comia miojo, comia um monte. Nessa época eu era mais gordinho, porque eu comia muito e eu comia sem parar, tipo, até o meu estômago ficar cheio mesmo. Eu não brincava em serviço. Eu sabia, no fundo, que eu era escravo, só não sabia qual que era a palavra para isso. Mas eu sabia que era escravidão o nome disso. E aí eu falei: não compensa ser escravo. Eu não falei exatamente assim, né? Mas eu falei: não compensa ficar nesse nível. Não compensa ficar do jeito que eu tô, porque eu não vou ganhar nada. Eu só vou perder, aliás. Eu sabia que eu ia perder.
Só que eu não sabia o que. Eu ia perder as minhas liberdades. E aí eu fui atrás da verdade. Fui lá, tomei a decisão de mudar de vida, mudei de vida e fui atrás da verdade. Comecei a procurar a verdade. Comecei a procurar a verdade aqui aos 14 anos de idade. E ali eu descobri o anarcapitalismo. Primeiro eu descobri o libertarianismo. Descobri que eu era não um cara de esquerda, mas sim um liberal, que era um cara que defendia muitas pautas de esquerda, mas que não defendia a posição da esquerda em si. Aliás, eu não expliquei os conceitos, né? Quais que são os conceitos de esquerda, de direita e libertário, liberal, conservador, reacionário? Basicamente, esquerda é aquele cara que é essencialmente um vagabundo. Não tem uma palavra melhor que descreva um cara de esquerda. Ele é um vagabundo em todos os aspectos da vida. Ele não defende propriedade privada, ele quer ganhar nas custas dos outros, se possível, roubá-las, se possível também, ele estar no poder para escravizar as outras pessoas. Deixa eu ver o que mais. Ele é um vagabundo, essencialmente. Essencialmente, um cara de esquerda é um vagabundo, tá? Será que saiu na câmera esse áudio, mano? Eu escutei um negócio, mas eu não sei se saiu na câmera. Enfim. Aliás, eu vou deixar esse fone aqui, porque parece mídia e porque eu não sei se ele tá pegando o microfone aqui ou aqui na câmera. Caramba, velho, eu não reparei nisso. Então, um cara de esquerda é essencialmente um vagabundo. Um cara de centro é um cara que defende tanto as pautas de direita quanto as pautas de esquerda. Mas por que ele não é a melhor opção? Porque depende do indivíduo. Então, se o indivíduo é um indivíduo que, vamos lá, que ele tem interesse em orgias, ele vai defender mais pautas de esquerda relacionadas a isso. Porém, ele adora propriedade privada, ele adora ter o carro dele e não quer ter o carro dele roubado. Então ele vai defender a pauta da propriedade privada da direita, entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, o cara de esquerda, ele é tão imoral quanto o cara de esquerda. O cara de centro, ele é tão imoral quanto o cara de esquerda. Porque ele vive pelos interesses próprios, politicamente falando. E o cara de direita é essencialmente o cara que busca mais as virtudes e o direito natural e a ordem divina do que o caos e a desordem, que é o que a esquerda e o centro representam. Então, acho que deu para resumir bem. O conceito de esquerdista, ele engloba tudo aquilo que provavelmente você já ouviu falar pelos seus professores de escola ou de faculdade, que é aqueles termos comunista, socialista, marxista, machista, sei lá, taxista, tá ligado? Todos esses termos que as pessoas usam, não, eu não sou comunista, eu sou socialista. Nossa, como se fosse uma total diferença. Eles são a mesma coisa, só muda que um quer enfiar um pau na sua bunda e o outro quer colocar um poste inteiro. É basicamente isso. Todos eles são de esquerda. Todos eles querem enfiar algo na sua bunda. Só que eles mudam o objeto. É basicamente isso. Um vai enfiar mais fundo, outro vai enfiar mais atrás. Depende aí, né? Todos eles querem te fuder, de alguma maneira. Todos os de esquerda. Então, o liberal seria o cara mais ao centro, que ele defende aquilo que é dele, aquilo que é de interesse dele. Então, o que seria de interesse de um liberal?
seria basicamente o que tem no radar do interesse dele, porém ele não se vê à esquerda, certo? Ele é muito mais liberal com as coisas, literalmente. Então, se o cara quer usar droga, pô, libera o cara de usar droga. Se o cara quer sair pelado na rua, pô, libera ele de sair pelado na rua, contanto que ninguém veja ele. Porque isso aí feriria a liberdade dos outros. Então todos têm as mesmas liberdades, todos têm liberdade demais, e ele não quer ferir essas liberdades. Esse seria o liberal. O libertário seria quase um liberal, só que ele defende mais virtudes do que um liberal. O libertário seria aquele que defende principalmente a propriedade privada, como eu tinha falado anteriormente. Ele defende a propriedade privada como o ser absoluto, não o ser absoluto como Deus, mas como a virtude absoluta da organização societária dele, da organização de sociedade que ele vive. Então, ele defende, ele não necessariamente defende que seja liberado as drogas, mas, tipo, ele defende que os drogados fiquem nos lugares dos drogados e as pessoas civis normais, as famílias normais, vivam nos lugares de famílias normais. Basicamente isso. Ele não quer que você fira o princípio do outro. Ele não quer que você fira o princípio de liberdade e de propriedade privada do outro. Se o outro está optando por não fumar e você está optando por fumar, você deveria ir para a área de fumantes e não fumar na área de civis. Basicamente é isso que o libertário defende. E o reaça, o conservador, que são as mesmas coisas, eles são os caras que defendem absolutamente que você não deveria fumar e que na verdade você deveria ir para academia. Eles são os caras que defendem que absolutamente você não deveria comer o lixo que você come hoje em dia, que é tudo industrializado e que tem aromatizantes e corantes legais, bonitos e conservantes para deixar a comida com uma sensação de ser mais gostosa. E que na verdade você deveria voltar a se alimentar de alimentos de verdade. Alimentos como leite cru, mel, substituir o açúcar pelo mel. Parar de comer feijão e voltar a comer salada. E voltar a comer carne vermelha, carne bovina, carne suína, frango caipira, né? Então, ele defende absolutamente as virtudes, porque ele sabe que no final a liberdade de escolha, quanto mais liberdade o homem tem, mais as chances dele ser escravo. Porque ele é escravo pela própria natureza, ele sabe disso. E ele defende que você cultive as virtudes para você não ser escravizado, basicamente. E quem gosta de ter escravos é o esquerdista, não o conservador. O conservador ele quer que você seja livre e que você seja tão livre que você vai usar a sua liberdade para cultivar as virtudes. Então, depois de descobrir a verdade em 2014 e de fazer muitas mudanças, viajar a muitos lugares pelo mundo, não pelo mundo, né, mas pelo Brasil, não necessariamente pelo mundo, porque eu nunca saí da América do Sul, mas pelo Brasil em si eu já viajei bastante, e descobrindo a verdade, conversando com pessoas que falavam coisas que faziam mais sentido, que falavam coisas que pareciam mais verdades, eu acabei tomando essa posição política de reaça, de conservador, porque é a posição política que mais se aproxima da verdade possível e que ela mais defende a verdade do que as outras, definitivamente. Porque, cara, pega um cara de esquerda, mano, se ele falar 5 frases, as 5 vão ser mentiras. Se você pegar um cara de centro, 3 frases vão ser mentira e as outras 2 você vai ter que analisar
Porque vai depender muito de ocasião para ocasião do que ele tá falando. Agora pega um cara 100% conservador, pega um cara 100% reaça, pega o que ele fala, analisa as 5 frases dele. Você vai ver que tem verdades em todas elas. Por quê? Porque eles são pautados, eles se pautam, eles falam de coisas que são digeríveis na realidade, que são reais, que são palpáveis, são coisas materiais palpáveis, ou se não até coisas espirituais palpáveis, que fazem você ter a sua elevação da sua alma de maneira maior, de maneira mais rápida, de maneira melhor. Então, pô, compara conselhos de um esquerdista e de um reaça pra você ver. O esquerdista vai falar pra você, tipo, cara, imagina assim, sua mulher foi reclamar com um esquerdalho lá, baitola. A maioria dos esquerdalhas são baitolos, então vamos colocar um esquerdalha baitola. Pô, ai, cara, meu marido tá chegando em casa muito tarde. Eu acho que ele tá me traindo. O que o esquerdalha vai falar? Pô, é claro que ele tá te traindo. Larga dele logo. Você é muito jovem. Você tem a vida toda pra viver. Eu tenho certeza que você já ouviu esses conselhos em algum lugar, de algumas pessoas. Você é muito jovem, você tem a vida toda pra viver. Tem muito homem por aí. Esse é essencialmente é isso que o esquerdalha vai falar. Agora ela vai chegar pra um reacionário, pra um conservador, e vai falar a mesma coisa, a mesma frase. Pô, meu marido tá chegando em casa muito tarde. Eu acho que ele tá me traindo. Ele vai falar, cara, não, o seu marido tá chegando tarde em casa porque ele tá trabalhando. Ele tá fazendo hora extra pra ele ganhar mais dinheiro, pra ele te sustentar, pra ele sustentar o seu filho, pra ele te dar uma vida mais confortável, pra ele sustentar seus filhos. Ou se não, cara, mas você já parou pra ver onde é que ele tá indo? Ele com certeza deve estar fazendo um curso, ele deve estar melhorando o inglês dele, ele deve estar melhorando alguma habilidade dele. Então, eu tomei essa decisão mais por causa disso. Porque, cara, o reacionário ele se aproxima muito mais da verdade do que as outras posições. Tá, então eu acho que eu já vou ficando com o vídeo por aqui. Eu acho que deu pra entender bem essa minha jornada. Eu ainda tirei várias conclusões, eu dei uma falada meio por cima aqui, mas acho que deu pra entender bem. Na próxima, eu acho que eu vou trazer um vídeo sobre tutorial sobre BitChat e eu vou trazer conceitos de open source, vou trazer anotados no caderninho, dessa vez para ensinar de verdade, do que melhor, porque é bem melhor do que eu só ficar falando o que vem na minha mente aqui. Tipo assim, eu achei que não ia sair nada hoje, velho, mas eu tô melhorando realmente essa minha habilidade de improvisar conteúdo. Beleza? Tamo junto.